Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos estar entrando na sua casa pela nossa querida TV Mundo Maior. É com grande alegria que nós estamos gravando o programa ABC do Espiritismo, que nos faz compreender um pouquinho o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos abordando uma temática do Evangelho segundo o Espiritismo, que vale a pena nós acompanharmos. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o telespectador amigo, que tenhamos um programa de muita paz, de muitas informações e de ânimo para continuarmos o nosso estudo e o nosso progresso terreno. André, qual é a página que foi eleita para nós estudarmos no dia de hoje? Vamos ver uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Item 1, Poder da Fé. Está narrado em Mateus. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, 14 a 19. É uma mensagem interessante porque, primeiro, nós temos que entender que o lunático é o mesmo que hoje a ciência usa o nome de epilepsia. Aquele pai, que é natural quando nós temos um familiar adoentado, foi até Jesus e disse: Senhor, eu sei que tu podes curar o meu filho. Já levei nas religiões, nos médicos, já levei até nos seus discípulos e ninguém pôde curar. É interessante que Jesus usa uma terminologia muito interessante. Jesus diz assim: ó raça de incrédulos, até quando hei de estar convosco? Jesus, na verdade, fica bravo naquele momento, porque os discípulos estavam acompanhando Jesus, os discípulos estavam aprendendo com Jesus, e Jesus então diz: traga-me aqui esse jovem. E Jesus coloca a mão sobre a cabeça, faz uma oração ardente e conta que os demônios saíram deles, mostrando que a epilepsia ela deva sim ser tratado dentro do meio psiquiátrico, mas não podemos esquecer que também tem que ser tratado nas casas espíritas, porque o próprio Jesus dizia: quem são esses demônios? São os espíritos obsessores que nos acompanham, que faziam um ataque terrível naquele jovem. É aquilo que o professor Allan Kardec chama de possessão, ou seja, uma obsessão mais forte, né, André Luiz? É verdade. E voltando no tempo, nós entendemos o porquê que o Sinédrio, os poderosos da época, eles incomodavam tanto com a presença de Jesus. Por onde Jesus passava, uma multidão o seguia. Lembrando que naquela altura se calcula que Jerusalém tinha aproximadamente 40 mil habitantes. Veja bem, nós residimos em Itapira. Itapira tem de 75 a 80.
Portanto, Itapeira tem o dobro da população de Jerusalém daquela época, é que todos se conhecem. Naquela altura, na época de Kardec, nós tínhamos 1/3 da população que nós temos hoje no mundo. Então, apesar de na época de Jesus não ter rede social, não ter a divulgação em massa, o nome dele foi sendo propagado de boca em boca. Então aquilo começou a assustar muitos poderosos, porque olha, igual a este pai, muitos foram até Jesus. Muitos pais foram. O próprio Públio Lentulus foi até Jesus em busca do amparo da sua filha Flávia, que tinha lepra na época, mas que, por ele ser poderoso, um senador romano, não foi para o Vale dos Imundos. Então nós vemos que Jesus, igual o caso desse pai, temos muitos, só que os evangelistas também não poderiam narrar todos os casos, porque senão ficaria apenas em torno dessa temática. Eu gostaria de pegar essa frase, que eu acho muito interessante, porque depois que Jesus curou aquele jovem, Pedro foi questionar Jesus e pergunta: por que não podemos nos lançá-lo fora? E Jesus então lhe respondeu: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Aqui há 2 momentos interessantes, porque até hoje muitas pessoas imaginam no campo material que seria impossível dizer para o monte: saia daqui e vai para colar. Mas Jesus, na sua infinita bondade e na sua grandeza intelectual que possuía, Jesus falava de um monte mais profundo, de um monte íntimo, ou seja, as imperfeições que temos dentro de nós. Jesus dizia: quando nós tivermos tirado as imperfeições de nosso coração, desenvolvido a fé de que eu sou capaz. É por isso que num outro momento, Jesus volta a dizer: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Olha a simbologia dessas palavras de Jesus, André Luiz. E Jesus nos ensina que a nossa cura está dentro de nós. Precisamos do acompanhamento médico, precisamos do acompanhamento profilático, mas precisamos também daquela fé. Se eu não tenho fé, na condição de um religioso, me falta o alicerce. A fé é o alicerce para todos que desejam um trabalho na seara do Cristo. Quando eu já chego para um trabalho mediúnico sem ter a fé nos bons espíritos e sem acreditar no meu potencial, naturalmente não serei um bom médium. Se eu chego para uma atividade qualquer numa casa religiosa e não acredito no projeto que eu estou envolvido, estou ali para ficar reparando, para ficar julgando, para ficar atormentando a cabeça dos outros, além de eu não estar fazendo a minha parte, também não estou ajudando no projeto que eu abracei. E aquela fé diária. Quando eu não tenho a fé, há alguns meses atrás, nós subimos um vídeo no canal da TV A Caminho da Luz de Jerônimo Mendonça. Veja bem, se ele não tivesse fé, ele paralítico, dependendo dos outros para tudo, ele não teria feito o trabalho que ele fez, mas ele acreditou que a condição dele de inválido não era por acaso, e ele abraçou uma seara difícil. Então nós percebemos que a fé é o alimento espiritual que nos dá força para viver num mundo tão difícil quanto o nosso. Se com fé já é difícil, imagina aquele que é desprovido de fé, aquele que não acredita, porque a fé é você acreditar naquilo que ainda a nossa mente não tem capacidade de compreendê-la ao todo. Mas nós vamos alimentando, nós vamos trazendo para o nosso dia, ao ponto de aos pouquinhos irmos removendo as nossas imperfeições, impaciências, intolerâncias e construindo o reino divino. Interessante, André, nós precisamos entender o sentido
da palavra fé no dicionário da língua portuguesa. Fé significa acreditar, dar crédito. Eu preciso acreditar que há um ser supremo, que é Deus. Eu preciso acreditar que nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. É aquele que veio para trazer uma mensagem de renovação para cada um de nós. Eu tenho que acreditar na minha potencialidade, iniciando um trabalho de reforma íntima, procurando, como disse Jesus, abandonai o homem velho, para que o homem novo possa suscitar em ti. O que é a figura do homem velho? É o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é a nossa intolerância, a nossa impaciência. O que é o homem novo? É a caridade em ação, é o amor ao próximo, ser indulgente, ser caridoso, ser paciente, ser tudo aquilo que Jesus demonstra no seu evangelho de transformação íntima. E quando nós formos esse homem, e sempre damos o exemplo e temos a graça de podermos ser um contemporâneo de Francisco Cândido Xavier, que nos ensinou todas essas virtudes e qualidades do chamado o homem de bem. E olha a fé no Chico. O meu pai teve a oportunidade de ir, eu já não tive, muitos da minha idade que nos acompanham também não tiveram, mas no início das atividades do Chico no Abacateiro, ou quando o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, aquela multidão de pessoas que formavam fila, às vezes o Chico não tinha muita coisa para distribuir, mas ele dizia assim, não, vamos ter fé em Jesus, ele não nos desamparará. De repente chegava uma carreta de cestas básicas, um carro cheio de pães, o outro com leite, o outro com roupa. Resumindo, todos saíam dali com pelo menos um pão e 1 litro de leite. Então essa fé que o Chico tinha, que não estava desamparado e que a ajuda viria conforme a necessidade do grupo, é o que alimentava o trabalho do Chico. Então quantas vezes em Pomada, quando o Oswaldinho estava vivo, de Mirassol, não contava essas histórias para nós. E ele, durante 30 e tantos anos, conviveu com o Chico. Então é isso que nós precisamos acreditar, que não estamos desamparados. O grande problema é que eu quero esperar algo pronto. E quando eu não recebo, Deus me abandonou, Deus não existe, Ele não quer o meu bem. Não é que eu já dou uma receita pronta para Deus, só que nem sempre aquilo é o melhor para mim. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque é um capítulo de reforma íntima. E agora, no próximo bloco, nós vamos estudar o item 2º, que é um pensamento do professor Allan Kardec. Kardec traduzia as mensagens do Evangelho de maneira belíssima, né, André Luiz? Sem sombra de dúvida, Kardec ele penetrava no pensamento de Jesus de modo extraordinário. Queridos amigos, não saia daí não. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa ABC do Espiritismo. É um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, que alegria, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela nossa querida TV Mundo Maior. É sempre uma alegria, gostaríamos de saudar nesses momentos difíceis que todos nós passamos aqui na Terra, a toda a direção das casas André Luiz, que nós sabemos não ser fácil dirigir uma obra daquela magnitude. Se você puder ajudar as casas André Luiz, não deixa de fazer, porque eles precisam muito de ajuda. Eles têm os 2 meios de comunicação, que é a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, que traz para o mundo todo essas mensagens de renovação dessa doutrina consoladora. Hoje nós vamos, André Luiz, no 2º bloco, estudar o item 2º da fé que transporta montanhas. Nosso querido André Luiz vai estudar o item 2º, porque nós ainda temos o item 3º e item 4º. Vamos estudar um a um, pausadamente, para que a gente possa entender o pensamento desse
que efetivamente conseguiu, com muita propriedade, discernir com grandeza o pensamento de Jesus, que é o professor Hipólito Leão Denisard Rivaio, o nosso querido Allan Kardec. Item 2. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais, que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ele nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. O professor Allan Kardec vem nos mostrar um fato muito interessante. Ele começa dizendo para nós que trabalharmos no campo da matéria e às vezes acreditar que é possível nós conquistarmos isso, conquistarmos aquilo, tudo isso é capaz. Mas ele fala para nós que a maior dificuldade que nós enfrentamos é ter que mudar o nosso aspecto moral de nossa vida. E é aí que nós vamos nos ater um pouco nesse segundo bloco do programa ABC do Espiritismo. Porque quando eu falo moralidade, eu estou dizendo reforma íntima. A doutrina espírita precisaria trabalhar um pouquinho mais com esse capítulo, o capítulo da reforma íntima. A reforma íntima, com certeza, é um balizador. Mas para que eu possa iniciar a reforma íntima, eu tenho que entender primeiro o processo da reencarnação. Eu tenho que entender o porquê que eu tenho que me transformar. Na Revista Espírita, nós vamos ver Kardec numa conversa com o Espírito, onde o Espírito fala a ele que nós temos um grande inimigo. E o professor Kardec pergunta qual é. E o Espírito diz a ele, é o materialismo. Então nós percebemos que enquanto nós enveredarmos os nossos caminhos para o campo do materialismo, nós não vamos fazer a nossa reforma íntima, André Luiz. Veja bem como é interessante esse aspecto. Sem sombra de dúvidas. A fé, no aspecto e na perspectiva espírita, tanto no item 2, o 3, o 4, que Allan Kardec comenta, ele nos mostra uma projeção da fé que até então, no século XIX, as religiões não possuíam. Lembrando que existe a fé humana e a fé divina. Todas as virtudes, ela nasce no aspecto humano. A caridade, antes de eu perdoar, eu tenho que dar esmola. O amor, antes de eu amar a humanidade, eu tenho que amar o meu filho. Então, tudo tem o início. A fé humana é aquela fé ainda cega, é aquela fé impositiva, é aquela fé ortodoxa, é aquela fé egoísta. É o início dela. E ela vai amadurecendo, ao ponto de nós termos a compreensão. Olha o que Allan Kardec coloca no início de todo o Evangelho. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão
face a face em todas as épocas da humanidade. Um dia, todos nós teremos esse grau de maturidade de fé. Mas até lá, a fé é uma construção. E nós vivemos num mundo que alguns estão mais adiantados e outros menos. A minha fé perto de Chico Xavier é uma fé primitiva. E a dele já é uma fé santificada. Mas eu tenho que entender que um dia ele passou pelo que eu passei e um dia eu serei o que ele se tornou. Agora, André, nós vamos ver o professor Kardec. Ele já citou a questão do materialismo, que é um dos grandes entraves para nós começarmos a nossa reforma íntima. Eu vou lembrar de um tema bíblico, quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus e ele pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus e estar sentado ao Senhor? Veja, ele pede algo muito grande. E o pai havia acabado de falecer desse jovem, deixou uma riqueza muito grande. E Jesus, então, percebendo que a pergunta era de uma magnitude muito grande, também a resposta é de uma magnitude grande. Jesus diz: vá, meu filho, vendas tudo e siga-me. E conta a história que Jesus nunca mais viu esse jovem. Então, tirando essa parte material que nós já citamos, agora nós vamos para a segunda parte, que é a parte íntima de nossa transformação. O egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que atravancam o caminho. Então vamos pegar um pouquinho a cegueira do fanatismo. Nós vemos hoje, com os meios de comunicações que nós temos, nós somos capazes de conhecer hoje todas as culturas do mundo todo, desse planeta. E nós vemos ainda que tem certas formas dogmáticas religiosas que levam a pessoa a uma cegueira total. E isso, logicamente, faz com que a pessoa não tenha liberdade de pensar. Esse talvez seja um ponto, o porquê que eu me apaixonei pela doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos oferece a fé raciocinada. A cegueira religiosa, ou o fanatismo, nos leva a uma fé segmentada, a uma fé cega. Depois, as paixões orgulhosas. As paixões orgulhosas é o reflexo ainda da nossa paixão pelas coisas terrenas, pelo meu carro, pela minha casa, pelos vícios, as paixões pelos vícios. Isso não é algo que nós vamos abandonar do dia para a noite. Por isso que o nome é reforma íntima. Eu vou dar aqui um exemplo, André. Quando nós vamos reformar a nossa casa, por mais simples que seja uma reforma, ela sempre traz grandes transtornos. Uma reforma exige muito de nós. Exige que às vezes nós vamos tirar todos os móveis desse cômodo, colocar naquele outro cômodo. Precisamos desmontar armários, precisamos fazer isso, fazer aquilo. É cansativo. A reforma íntima é a mesma coisa. A reforma de nosso coração também é cansativo. Temos que tirar aqueles armários velhos e ter coragem de jogar fora. Termos coragem de dizer não para muitas coisas que até então nós somos apaixonados, para podermos ter um ideal e seguir esse ideal como algo verdadeiro em nossa vida. Sem dúvida. O trabalho da reforma moral, reforma íntima, a construção da fé, o aperfeiçoamento, o aprimoramento, a espiritualização de cada uma de nossas virtudes, de nossos bons sentimentos, é uma construção de séculos e milênios.
Um espírito, ao sair do primitivismo e ao chegar ao estágio angelical, ele percorre um tempo grande, difícil espírito que fez como Jesus, ascendeu em linha reta. A maioria de nós conheceu o orgulho, a maioria de nós conheceu o egoísmo, e depois que nós conhecemos, enraizamos essas dificuldades em nós, para tirá-las é muito difícil. Primeiro, reconhecer que eu sou isso, reconhecer que eu sou aquilo, ter que trabalhar numa existência para outra, é um trabalho constante. O Espiritismo nos mostra uma nova perspectiva, cabendo agora a nós a sua realização. E para encerrar os nossos comentários, ele fala da fé vacilante, produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Esse adversário que nós devemos combater é muito sério, porque muitos de nós pensamos que o adversário está ao nosso lado e o adversário está dentro de nós. Não podemos esquecer que às vezes a minha fé vacilante ajuda a vacilar a fé alheia. A minha incerteza ajuda a ser a incerteza do outro. Então nós temos que tomar cuidado, porque se eu estou só me prejudicando é uma coisa, mas às vezes a minha falta de fé prejudica também as pessoas ao meu lado. É verdade. Nós vamos encerrando então. Algum recado, André? Apenas convidar a todos a participar do nosso Evangelho no Lar diariamente, de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas, sempre ao vivo, pelo canal da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Queridos amigos, é com grande alegria que nós vamos apresentando esse programa com amor, com alegria, que é o programa ABC do Espiritismo. A nossa mais pura gratidão a todos, rogando a Jesus que possa continuar nos abençoando e nos fortalecendo hoje e todos sempre. Estamos encerrando então o programa ABC do Espiritismo. Beijo a todos.